Capítulo 214 Transformação incomum. Somente elevando a sua força rapidamente, eles serão capazes de ter o capital suficiente para enfrentar a próxima crise. Eles estão no ponto crucial do seu cultivo. Se eles fossem parar no meio do caminho, o efeito cairia dramaticamente. Quando Nili continuou a cultivar e absorver ainda mais a força de alma e poderes da lei, a espada meteórica do trovão emitiu uma luz magnífica quando ele silenciosamente ficou suspensa na frente dele. Parece que a espada também absorveu as energias circundantes. Quando a espada meteórica do trovão absorveu a força da alma e os poderes da lei, foi como um vórtice que sugado constantemente as energias. Nili repente sentiu a força da alma circundante e os poderes da lei se tornar menos rica e imediatamente obteve o panda de presas para absorver mais espíritos demoníacos. A espada meteórica do trovão desencadeou alguns raios e parece haver algo se movendo dentro desses raios. Com um pensamento repentino, Nili desviou sua consciência e digitalizou a espada meteórica do trovão. Sua consciência foi atraída por alguma energia estranha e causou um profundo estado. Nesse momento, os especialistas da família Vug ficaram presos no arranjo, e eram incapazes de sair. Seus especialistas comuns estavam sendo abatidos por Yemulo. Um especialista lendário matar alguns especialistas comuns, é como um tigre ser colocado juntamente com um rebanho de ovelhas. Com um aceno de mão, 5 a 6 especialistas ouro-negro foram pregados ao chão pela nuvem de pingentes de gelo, para não mencionar o quão horrível era para os ranking prata e os especialistas de ouro. Enquanto assistia seus homens serem mortos, os especialistas ficaram com os olhos avermelhados. Um dos especialistas da família Vug friamente latiu: Ui, use a técnica proibida sangue divino. Ui hesitou por um momento. Ao executar a técnica proibida sangue divino, ele será capaz de levar todos para fora desse arranjo. No entanto, depois que ele executar seu cultivo vai sofrer muito. Se você não usá-lo agora, não vamos fazer isso no tempo necessário. Os outros especialistas todos ficaram irritados. Enquanto Ui estava hesitando, Ezong, que está no centro do arranjo, tive um flash de raios gélidos através de seus olhos, enquanto ambas as mãos formaram sinais de mão rápidos. O arranjo sofreu instantaneamente mudanças drásticas. Todas as bestas demoníacas ouro-negro se reuniram e fizeram uma enorme montanha, que estava pressionando no de cima. À medida que o poder majestoso caía sobre eles, um dos especialistas que era o mais próximo a ele, tentou usar a sua própria força para resistir a ela, levantando o punho e mirá-lo em direção à montanha. Bum! Um poder sem paralelo se chocou contra o corpo do perito e foi sobrecarregado. Como isso está acontecendo? Ah! O especialista lendário emitiu um miserável grito triste quando seu corpo explodiu. Bang! 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 Instantaneamente, mais 3 corpos de classificação lendária explodirão. O arranjo era tão poderoso que poderia até mesmo matar especialistas lendários sem qualquer dificuldade. Um total de 11 especialistas entraram nesse arranjo, mesmo sem entender o que essa matriz é, e 3 deles foram mortos por ela e sobraram apenas 8. Vendo essa cena, os olhos de Ui ficou vermelho. Ele entendeu que, se ele não executar a técnica proibida de sangue divino, então todos eles serão enterrados aqui. Quando ele entoou o encantamento, os poros em seu corpo, pernas,
braços e dezenas de outros lugares vazaram sangue que se transformou em uma névoa sangrenta que cobria seu corpo. Sua figura repente expandiu e parecia um diabo feito de sangue. Rugido. Me sigam. Ui furiosamente rugiu quando ele se transformou em um raio de luz, indo para fora do arranjo. Os 7 especialistas lendários restantes seguiu atrás dele. Bang! 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 No momento em que os espíritos demoníacos do arranjo tocaram a névoa sangrenta ao redor do corpo de Ui, explodiu e se transformou em cinzas. Ui freneticamente foi para frente tentando parar. Vendo essa cena, Ezong franziu as sobrancelhas como as suas mãos formaram em um selo e lentamente empurrou-os para fora. Dentro do arranjo, uma mão enorme se formou no ar e se dirigiu para Ui. Vendo o lado, Ui não esquivou. Em vez disso, ele levantou a espada na mão e se dirigiu para a enorme mão. Bum! A espada na mão de Ui foi imediatamente destruída, mas ele conseguiu penetrar a grande mão, fazendo um buraco, quando ele tentou sair do arranjo das 10.000 bestas demoníacas. Os 7 especialistas o seguiram e conseguiram sair do arranjo. Nunca imaginei que ele iria realmente ser capaz de escapar. Ezong estava deprimido em seu coração. Ele ainda não era tão proficiente com o arranjo, a razão pela qual Ui conseguiu escapar. Além disso, esta técnica proibida que Ui executou é muito poderosa, ele conseguiu alcançar a força de um semideus naquele instante, o que causou o arranjo ser incapaz de detê-lo nesse momento. No entanto, depois de carregar para fora do arranjo, Ui cuspiu um bocado de sangue quando seu corpo rapidamente se encolheu ao seu tamanho original. A fim de cobrar para fora, ele teve que executar uma técnica proibida da família Vugi, o que causou seu cultivo sofrer por toda a vida. Além disso, o confronto com o arranjo deu-lhe lesões graves, que ele pode não ser capaz de se recuperar de para os próximos anos. Um dos 7 especialistas lendários saiu e levou Ui. O líder do grupo virou a cabeça para trás e olhou para Ezong, que estava no centro do arranjo, e disse em voz transbordando de raiva: hoje, nós da família Vugi fomos enganados pela Cidade da Glória. Nós definitivamente voltaremos a tomar esse assunto no futuro. Esse arranjo maldito pode proteger vocês nesse momento, mas não para uma vida. A próxima vez que eu vier, eu vou matar todos vocês e enterrá-lo com os meus irmãos mortos. Ezong friamente olhou para especialistas da família Vugi no céu e bufou: dessa vez, é apenas uma pequena lição para vocês. Se você se atrever a vir de novo, eu vou ter certeza de que todos vocês morrerão aqui. Se você quiser engolir minha cidade da glória cidade, terá de depender se você é ou não capaz o suficiente para fazer. Os especialistas da família Vugi apoiavam os feridos enquanto cobriam o resto e se retiravam. Nunca perseguiram um inimigo encurralado. Afinal, eles ainda têm 7 especialistas rank lendário restantes. Mesmo se Emumu, Ezong e o resto corressem atrás deles, é impossível os fazer ficar. O exército do família Vugi recuou como onda. Esse primeiro confronto não durou muito tempo e a família Vugi sofreu uma grande perda. No entanto, alguns dos trunfos da Cidade da Glória também foram expostos. O arranjo provavelmente não será mais tão eficaz. Enquanto assistia aos especialistas da família Vugi sair, uma ansiedade ainda mais forte cresceu dentro do coração de Ezong. Desta vez, a família Vugi só enviou uma força para explorar o lugar. Eles pensaram que essa quantidade de especialistas lendários seria o suficiente para derrubar Cidade da Glória.
No entanto, eles não tinham nada para usar para se proteger contra o arranjo e, portanto, caiu na armadilha. A segunda rodada de ataque da família Vug provavelmente não vai ser mais tão fácil. No entanto, a boa notícia é que eles retiraram o primeiro lote. O segundo lote da família Vug não virá por mais de 2 meses. Cidade da Glória terá pelo menos tempo suficiente para se preparar para eles. Depois de obter algumas informações de Emumu, dentro das 15 cidades do Reino Inferior, somente a família Vug e a Guilda das Trevas está ciente da existência da Cidade da Glória. Essas duas forças tratam Cidade da Glória como se fosse sua propriedade e não estão dispostos a compartilhar com os outros. É por isso que a localização da Cidade da Glória não foi vazada. Se ele vazasse, ainda mais forças das 15 cidades do Reino Inferior viriam e, naquela época, Cidade da Glória estará em perigo ainda maior. Por enquanto, eles conseguiram lidar com a família Vug. As matérias futuras poderiam ser deixadas para o futuro para lidar com eles. A consciência de Nili entrou na espada meteórica do trovão e foi passando por algumas noções profundas. Depois de ver o raio concentrado preenchendo o vazio sem fim, parece haver algo vagamente misterioso escondido dentro do raio. Sua consciência tentou penetrar através do raio. De repente, uma explosão soou e relâmpagos caíram na consciência de Nili. Enquanto ser atingido por aquele relâmpago, Nili sentiu dor ao longo de todo o seu corpo como se ele fosse explodir. Este é o tipo de dor que pode ser sentido profundamente dentro de sua alma. Nili tentou retirar a sua consciência, mas percebeu que estava completamente cercado por um raio. Bum! 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 O relâmpago intenso continuou a atacar a consciência de Nili como se estivesse tentando destruir sua alma. TSSSZ. A dor causava Nili a inalar dolorosamente uma lufada de ar frio. Nili tentou puxar com força de volta o seu consciente, no entanto, que força atrativa energicamente trancada em seu consciente. O poder dessa espada não parece estar vindo de outro mundo. Quando ele foi atingido pelo raio, ele vagamente sentiu que essas descargas atmosféricas foram correndo em sua consciência e em seu reino da alma. Originalmente, esses raios estavam se preparando para destruir o seu reino alma, mas foram subitamente atraídos para a vinha em seu reino da alma. Embora ele vigorosamente suportasse a dor, ele ainda sentia mudanças milagrosas. Ele tentou atrair o relâmpago à videira em seu reino da alma. Nesse momento, Ezium, Xiaoninger, Duanjian e os outros 7 no interior do conjunto de padrões de inscrição sentiram uma energia estranha penetrar em seus reinos de alma. Eles podiam ver vagamente a energia de um raio de chocalho. Parece estar tentando arrancar seus reinos da alma em pedaços. Essa é a energia liberada pela espada meteórica do trovão. Mesmo que seja apenas um traço dele, foi o suficiente para afetar Yeziun e o resto. Eles imediatamente condensaram sua força de alma, convocou seus espíritos demoníacos e começou a combatê-la. Enquanto isso a matriz girava ainda mais rápido, o brilho desencadeava a partir deles eram deslumbrantes demais para os olhos. Os padrões de inscrição na matriz passaram por mudanças drásticas e linhas estranhas apareceram em torno dele. A deusa Yurian, que estava flutuando no ar, viu esta cena e estava completamente atônita. Ela nunca viu uma matriz que pode se transformar em seu próprio e se transformar em uma matriz ainda mais profunda. Além disso, a aura desencadeada a partir da espada causou ainda que ela se sentisse com medo.
A pureza dessa energia ultrapassava em muito o poder da lei. Depois de ver que a espada enorme e especial, Yulian, de repente se lembrou de algo e ficou chocada. Não é essa a espada espiritual do Deus do Trovão? Disse que o Deus espiritual do Trovão não podia controlar completamente essa espada. Depois disso, quando a centelha divina quebrou, essa espada não pôde ser encontrada em qualquer lugar. Eu nunca imaginei que esta espada estava na posse de Nili. A espada meteórica do Deus do Trovão é algo tão profundo que até mesmo o Deus do Trovão espiritual não conseguia entender. Dizem que esta espada foi forjada a partir de um meteoro, e não é algo que pertence a esse mundo. Depois de ver a nova matriz misteriosa padrão encobrindo Nili e os outros 10, as dúvidas no coração de Yulian cresceu ainda mais. Ela não sabe se ela deve puxar Nili e os outros para fora. Apenas o que vai trazer para Nili essa matriz e... A matriz inteira estava irrompendo com uma luz brilhante e deslumbrante quando ele atirou em um céu, como um pilar enorme divino. Nili contraiu as sobrancelhas quando sentiu o raio em seu reino alma se tornar semelhante a uma teia de aranha que estava começando a se espalhar por todo o seu reino da alma. Quando ele tentou ver onde o raio foi se espalhar, Nili percebeu que uma figura apareceu de repente dentro de seu reino alma. A figura era Ezion e ela está calmamente sentada como se tivesse sido envolta pelo poder do raio. Esta súbita cena causou Nili a ficar atordoado por um momento. Porque Ezion apareceu em seu reino alma quando ela estava chegando ao limite.